De onde vens, Patrício, camarada, amigo? Salta da canoa, vem pousar em paz. És dos Alcatrazes ou do Bom Abrigo? De uma das queimadas ou do Senzalás? Vens de Vila Bela, do Montão de Trigo? Vais a Cananéia, vais aos Caraguás? Venha de onde vieres, com prazer te sigo. Vás para onde fores, tu comigo irás. É que em toda a costa, paulistanamente, há uma só família, de tão boa gente, que em qualquer momento, teu irmão sou eu. Sem saber teu nome, dou-te meu afeto. E no comunismo do meu pobre teto, a farinha é tua, todo peixe é teu. A palavra caiçara é originária da língua dos indígenas que habitavam o litoral antes mesmo da chegada dos europeus no século XVI. Sua trajetória caminha lado a lado com a história do Brasil. A miscigenação entre as várias nações indígenas, mais as forças de trabalho vindas da África, deram origem a seus vários aspectos físicos e culturais. A caiçara é um sistema de pesca em que o índio usava no litoral, lá na costa sul, do sul de São Sebastião, do litoral. Aqui a gente ainda encontra lá em Iguape e tal, é um cerco feito de bambu, onde o peixe entra e daí ele não consegue sair, ele fica preso. Então os índios usavam isso para capturar peixe. Localizado entre a Serra do Mar e o Oceano Atlântico, o litoral norte paulista ficou isolado do desenvolvimento durante muitos anos, mesmo após a chegada dos europeus. Sem estradas, a cultura local ficou restrita a seus próprios valores: o plantio da cana-de-açúcar na Ilhabela, o comércio de escravos e a pesca artesanal em São Sebastião. Mais tarde, um polo de produção de frutas em Caraguatatuba, na fazenda dos ingleses, descia o rio Juqueriquerê até o oceano, rumo ao mercado europeu. Nem assim, a região sofreu as grandes mudanças que vieram na segunda metade do século XX. Um dos segmentos da cultura caiçara é o artesanato, que é encontrado de diversas formas e originalmente era a fonte de renda das mulheres dos pescadores, que ficavam em casa enquanto os maridos estavam no mar. O artesanato caiçara foi tão cativante para uma visitante argentina que passava por Ubatuba que ela decidiu ficar na cidade e viver dessa arte. Eu dou aula, eu trabalho aqui na Casa do Artesão também e também tem outros lugares onde vendo o meu trabalho. Tem vários artesãos aqui que só vivem disso e outros não. Eu, por exemplo, sou uma pessoa que consigo viver da cerâmica. Eu me reparto, inclusive, dando aulas de cerâmica. Então, com isso também eu tenho uma extensão da minha renda, né? Mas eu consigo viver bem, sim. Um dos artesanatos mais tradicionais da região é o entalhe em madeira, que facilmente é encontrado em feiras e exposições nas cidades do litoral. Com esse método, são produzidas estátuas, bandejas e diversos apetrechos para o lar. Eu comecei com 7 anos, a gente era pobre, né? Primeira coisa que eu fiz de madeira, eu fiz um tamanco para mim. Eu vi os outros com tamanco, não tinha dinheiro para comprar, né? Eu fiz um para mim. Pedi uma correia velha e preguei com prega de barco velho. Fiz um tamanco para mim e fui indo, né?
Quis fazer um sapato, o sapato começou a grudar no pé, não deu certo. Aí fui indo assim, o pessoal queria para a festa de carnaval, cabeça de cavalo, facão, revólver, espingarda de madeira, eu pegava, fazia e vendia. Trocava com pão, com a camisa, entende? E fui indo assim. Então daí comecei a fazer as coisas, fazer canoa, fazer barquinho, fazer avião. E assim fui saindo as esculturas. Aí eu fazia para vender para a praça, para a cidade, para o turista da praia, né? Fuzil de madeira, peixe, né? Cobra, do que desse na ideia eu fazia. Eu tenho 4.000 peças fora do país, né? Tenho no Vaticano, no rosto de Jesus Cristo, para o Brasil. Tem na igreja da França, Santo Ferreal, um Santo Antônio. Esse não está nem marcado em livro nenhum. O entalhe em madeira não serve apenas para a criação de esculturas. Com essa técnica, é possível a produção de um instrumento que foi muito utilizado nos casamentos e festas que aconteciam há alguns anos na região, a rabeca. A rabeca ela também não deixa de ser um artesanato. A integração dela com a cultura caiçara é muito importante, porque aí ela faz parte de um conjunto musical, de instrumentos, que representa todo esse universo, né, caiçara, que é a música. Isso já vem de longe. A formação no caiçara é europeu, índio e negro. E desde essa formação da colonização que o fandango, o ritmo já chegou aqui no Brasil, né? A ideia é que futuramente a gente terminar os instrumentos aqui no Sertão da Fazenda com a criançada, aí a gente fazer um grupo de fandango mesmo, né? Com apresentações aí, porque no passado era muito comum isso aqui, e isso foi se perdendo devido ao tempo, foi se perdendo influências culturais, mídia, televisão e tudo isso aí, né? Faz que as pessoas deixem um pouco de lado a sua identidade, né? Infelizmente. Os jovens, eles têm uma visão totalmente voltada só para isso, só para frente, mas não olham para trás. Então, filhos de fandangueiros, de mestres antigos violeiros, deixam isso de lado, achando que isso é coisa de velho, que isso é bobeira, entende? A gente tem um grupo de jovens que assim, a gente faz 10 anos que a gente tem, justamente através dos antigos, fomos aprendendo a fazer o instrumento. Comercializo, eu vendo, sim, até me ajuda muito, assim, o dinheiro dos instrumentos, assim, me ajuda muito. E tem muita procura, assim, na rabeca, porque eu sou praticamente o único que faz rabeca no litoral norte aqui de São Paulo, assim, né? Como caiçara, filho de caiçara, filho de pescadores, né? E eu ainda mantenho isso daí, comigo, hein? E eu comecei a dar oficinas de rabeca em 2004, em alguns projetos sociais aqui pela cidade mesmo, levado ao estado. E até hoje a gente vem fazendo esse tipo de trabalho por eu ser a única pessoa ainda que mantém essa cultura de confecção de instrumento. Então a gente está aqui também nesse projeto aqui do Sertão da Fazenda, né? E dando continuidade a esse trabalho, né? Somzinho da rabeca. Isso aqui é o básico, é uma moda de canoa, improviso que a gente toca aí com viola, assim, nas modas de canoa. Então, assim, mais improvisa, né? A rabeca é um instrumento também de mais improviso, assim. Então, a gente costuma tocar isso nos bailes aqui em Ubatuba ainda, né? Nos bailes de fandango ainda que ainda tem aqui pro norte de Ubatuba. A gente clareia o dia tocando fandango e bebendo cachaça.